E eu notei uma outra coisa aqui que me chamou muita atenção, da doutora Bruna, né, Zac? Isso. Que ela fala que eu achei isso interessante e eu nunca tinha parado para pensar. Que ela falou assim, na verdade eu nunca parei para pensar no que ela fala. Sexo é mais do que hormônio. Super! E na verdade eu não estava pensando no sexo como hormônio. E, na verdade como conexão, como intimidade, e até como construção. Porque hoje em dia, como sendo um fenômeno, o trem tá tão raro às vezes para muitas pessoas. Que tristeza. Não, gente, não é um hábito, não é um hábito tanto assim, né? Enfim, mas mais do que hormônio, eu acho que a última coisa que eu pensaria vamos falar de sexo, a única coisa que eu não pensaria é no hormônio. É mais na construção como um todo, porque assim, eu nem sei que hormônio que Mas hormônio isso é porque você é mulher. Porque a gente não é visual igual o homem, que sabe que está respondendo a um estímulo, né? instinto. A gente precisa de quê para transar, gente? Fala a verdade. Admiração, rapaz. Você tem que admirar a sua parceria. Isso é que dá muito tesão. Muito. A forma como a sua parceria te trata é que repercute ali na cama. bonita, hein? Ai, hoje eu tô poeta. Foi teaser. É um olhar Aquelas dentro de teaser. nós, não um olhar Mas eu acho que externo, é um olhar fato. interno. Mas o não é homem é isso. muito visual e a mulher é muito mais do mais. do carinho. Exatamente, muito mais. Bela explicação. Resumiu, pronto. Ponto. Mas Não é? Mas o carinho, o afeto, se entregar, igual você falou assim, de admirar a pessoa, não é o sexo. Tanto é que tem estudos que eu estava vendo esses dias, foi até da pós, mostrando que a maioria das mulheres, elas ficam excitadas na hora que começa a relação, e não antes. O homem não, ele fica, às vezes ele vê, a pessoa fica excitada e vai transar. A mulher, às vezes, ela vai tendo a excitação durante. E o tempo realmente que é diferente também, né? Então, brinquedos eróticos estão aí para auxiliar isso, os homens também. Mas fica a dica, vocês podem estimular as suas companheiras, tá? Antes, sei lá, manda uma mensagem, faz um sexting, né? Manda um nude, sei lá. Usa criatividade. Mas se você parar para pensar, às vezes até um tratamento diferenciado, assim, daquele que já é o rotineiro, numa relação duradoura, né? Assim, Uma garrafa de vinho. faz um trem diferente, seja, né? Faz um trem diferente O negócio é ter expediente, gente. Tem expediente, meu amor. Tem um excitante que eu gosto lá da loja, que ele tem jambu na concentração dele. Então, em contato com a mucosa, ele vibra, pulsa, esquenta, na boca aumenta a salivação. Eu sempre dou dica, você quer fazer impressionar, seja no sexo casual, até mesmo dentro do relacionamento, faz um drink, é melhor com drink do que com vinho. Coloca na beirada da taça e não avisa a pessoa. Na hora que ela vai beber, começa a dar aquela vibração, você já chega, dá um beijo nela, entrega pra ela e fala, coloca onde você quiser. Esse é maravilhoso. Arrepiei de novo. Olha, Aí, ó. aí a receita. E aí o cardio tá pago, né? Eu falo, na loja a gente não vende produto, a gente vende soluções. A gente vende ideias. Tecnologia. Vende ideias. Muito bom. Muito legal. E posso falar mais uma coisa que também me Pode. chamou a atenção, que eu notei aqui? Porque eu também fiquei viajando nisso aqui. Corpo preparado para atividade física. Porque a gente sempre fica, assim, é muita gente, mas assim, quando você não é aquela pessoa da regularidade, e nem de treinos, fichas, aquela coisa muito certinha, você tende a imaginar, parei. Você não retoma, às vezes, que tem uma dificuldade imensa e profunda da retomada, porque, já parei mesmo. Não. Pra quê? Tem pra quem malha todo dia. Você passa o carnaval, você volta. Pior que é. Ingrato, né? Você faz uma viagem, acabou. Mas assim, O corpo é ingrato nisso, né? mas você tem memória. Uhum, É o corpo, sim. né? Você também, mas o corpo também tem memória. Tem até uma expressão, né? Memória muscular. É isso. O corpo tem memória muscular. Então, e o que eu fiquei pensando é isso. Quando você resgata a sua memória muscular, e claro que não vai ser da mesma forma de quando você parou, mas você ativa aquela lembrança. Então, aos poucos você retoma. E eu fiquei pensando nisso voltado para o sexo. Porque se você para de tudo e já está com essas dificuldades todas inerentes à rotina, ao planejamento da viagem internacional, né? Amém. Amém, Senhor. Por favor. Não meta de 2025. Precisamos desse problema, né? Você vai se perdendo.
Então, se você não lembrar que o seu corpo é preparado para isso, é aquela propaganda, né? Corpo é movimento. Cara, se corpo é movimento, sexo também tá aí no movimentar. meio. E é isso que você falou do resgate da memória, né? A pessoa pode ter passado um tempo longo sem relação sexual, ela não vai desaprender, né? Ela tem que dar ali uma estimulada, um restart, né? Recomeçar pra... E o exercício é ótimo, porque ele já te traz condicionamento físico, querendo ou não, você melhora um pouco o seu corpo, já melhora a sua autoestima. Então, acho que vira uma cadeia. E aí você começa a alimentar melhor. A autoestima é muito importante, né? A gente estar bem com a gente, né? Porque é você se despir de corpo e de alma também, porque eu acho que é um momento que você tá ali numa entrega, numa troca. Então, a autoestima, você tá bem com você, eu acho que é fundamental. Não, você ganha o mundo nos peitos, rapaz. Aqui, eu esqueci de uma coisa. A nossa querida Silvia! Por favor. Agora sim, Silvia! Silvia Espanha, nutricionista, vai falar sobre jejum, tá? Vamos lá. Jejum intermitente, carboidrato, só vamos ver. Olá, Interessa! É um prazer estar com vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Silvia, eu sou nutricionista e quero te ajudar de forma prática, direta, sobre alimentação, energia durante o treino e na hora H. Primeira pergunta. Nutri, tirar o carboidrato tira minha energia? Pode tirar sua energia, sim. Vou te explicar por quê. O seu corpo, ele reconhece o carboidrato como a fonte perfeita, a fonte que ele já está adaptado. E se você tira de uma só vez esse carboidrato, o seu corpo ele sente muito, não só no seu desenvolvimento, falta de energia e mau humor. Tem gente que fica muito mal-humorado, atrapalha todo o rendimento, tanto aqui quanto na hora H também. Então, como que a gente deve fazer isso? De forma assertiva, para que isso não atrapalhe, não só a sua energia, mas a sua saúde. Começar a fazer o desmame de carboidrato. Se você é uma pessoa que toma muito cafezinho com açúcar, muito doce, ou você não é do doce, mas você é da massa, do pão, do macarrão, do arroz, comece a fazer uma redução. Por quê? O seu corpo ele passa a ter a energia não só voltada para o carboidrato. Daqui a pouco ele entende assim, tá reduzindo esse carboidrato. Eu vou começar a pegar a gordura como fonte de energia, porque eu tô percebendo e estou observando que tá reduzindo esse carboidrato. Mas faça isso de maneira segura. Se for preciso, procure ajuda profissional. Pegando um gancho nessa primeira pergunta, a segunda pergunta, jejum intermitente atrapalha ou prejudica? Depende se a sua alimentação estiver muito adaptada com aquela redução do carboidrato, pode te ajudar. Tem gente que tem um excelente rendimento, não só durante o treino, mas na hora H, com o jejum intermitente. O jejum, ele te deixa mais focada, ele te deixa mais concentrada, te deixa mais leve. Mas eu quero te esclarecer uma coisa. Não é para todo mundo. O jejum, a gente precisa de ir adaptando e vendo para quem tolera jejum. Bom, o que fazer, então, para ter uma energia, para ter uma atividade, um rendimento bom na atividade física e na hora H? Claro, preocupando sempre com a sua saúde. Equilíbrio. Aqui, ó, essa é a palavra. Então, tenha um consumo de carboidrato adequado, tenha um consumo de proteínas magras. E não podemos esquecer de falar de frutas, verduras e legumes. E o principal, que todo mundo às vezes esquece, água. Nós precisamos. Às vezes você chega no final do horário, ai, tô cansada, ou então não vai ter nada hoje, não vai rolar nada hoje, porque uma dor de cabeça, sabe aquela dor de cabeça aqui na nuca? Às vezes é desidratação, então atenção com a água. E, claro, preciso de deixar para vocês alguns alimentos que ajudam na hora H. Vamos começar? Abacate. Não podemos esquecer da nossa pimenta, meus amores. Banana é um excelente carboidrato e aquele carboidrato que ajuda a liberar o hormônio do prazer. Bom, gengibre. Só que vocês vão consumir gengibre ou no suco, bate, sabe a raiz? Corta uma lasquinha ou faz um chá. Isso ajuda muito. Chocolate, mas esse chocolate precisa de ser 70% cacau. E outra coisa, amendoim. Só que tudo isso com equilíbrio, para que a gente não só preocupe com a nossa saúde corporal, no nosso desenvolvimento durante o exercício e na hora H. Um beijo, o que precisarem, eu estou à disposição. Beijo pra você, Silvia. Chocolate 70% eu passo, hein? Vocês vão? Eu prefiro 70% que nenhum, né? Também. Não, mas eu gosto de chocolate mais amargo. Mas 70 já é o máximo. Gostar, como diz a Jacarone, gostar é forte. É muito forte. Ô, gente, vamos aqui para as nossas perguntas. Vamos. Olha só, dá para perceber quando o desejo sexual tá ligado ao treino ou excesso de treino? Porque aquela trouxe mais cedo. Estava curiosíssima e ela falou de equilíbrio e eu fiquei pensando, né? Quando a pessoa faz exercício demais.
A energia favorece ou fica de atrapalha? menos? A pessoa. Eu acredito que tudo em excesso vai atrapalhar outra parte. Então, por exemplo, você vai correr um triatlon. Qual a capacidade? chance? Qual a chance que tem de você acabar de um triatlon, chegar e ter uma relação? É impossível. E tem o contrário também, né? Se a pessoa, por exemplo, concentração de jogador de futebol, que não faz o sexo para ter um bom desempenho. Será que eu tô lembrando isso aqui, que a gente tá falando do contrário? Mas Romário será? era contra isso, mas tô brincando. É verdade. Será? Romário era totalmente contra. Porque eu acho também, isso a pessoa fez muito exercício, correr uma maratona, não vai. Assim, eu não tenho certeza, dados assim, científicos sobre isso, mas o que eu acho em relação ao futebol é para ele ter o foco no futebol e não dispersar com o sexo. Assim, mas eu já acho que vi é por pesquisa isso, sobre- assim, mas não tenho certeza. Que não traziam comprovação científica da prática da concentração. É mais, eu acho, que o aspecto psicológico do que propriamente. foco, Será que é para a né? pessoa levar mais tesão pro campo? É, porque Represa seu tesão aí, vai usar sua libido ali, ó. é matar o outro. Eu acho que diz respeito à concentração mesmo. Sim. Foco naquela coisa ali. O jogo é importante, então o seu foco vai ser no Onde é que tem jogo que leva no jogo, família, não na tem algumas farra, coisas na assim, putaria, como- na mesada e... Não, com certeza. Mas voltando E a aqui, fama de né, jogador não é boa também, né? Tem isso. isso. Então, Mas vamos falar então do excesso de exercício, né? Assim, quando a pessoa faz, você deu esse exemplo do triatlo, mas o que será? O que vocês acham assim? Eu não vou querer, vou ficar morta, vou preferir fazer meu cardio sexual antes da atividade, porque depois dá uma fadiga, né, gente? Melhor falhar na academia, né? Concordo, plenamente. Melhor falhar na academia. Melhor chegar na academia e falar, vai ser um Muito. mistério. Vou treinar fofo e tá ótimo.